Os amados irmãos em Cristo Jesus, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, e aos amigos ouvintes, uma boa tarde de saudação. Na tarde deste dia, estamos aqui para mais um culto em adoração ao Senhor. Convidamos você para estar conosco aqui na tarde desse dia. Quero deixar para a meditação sua, na tarde desse dia, o Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16, que está dizendo assim: que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João ainda, capítulo 8, e o versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda em Marcos 16, 15, lá está registrado, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E Jesus disse: mas quem não crê será condenado. A palavra de Deus tem sido pregada, o Evangelho tem sido anunciado, justamente, meu amado amigo ouvinte, para que você possa entender que o tempo em que nós estamos vivendo, no século 21, os sinais da vinda de Cristo está registrado na palavra. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo, ainda com o seu ministério terreno, conversando com os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vida e do fim dos tempos? Jesus então disse para os discípulos que se levantaria nação contra nação, e haveria terremotos em vários lugares, doenças, fome, peste, guerras, e por aumentar a iniquidade ainda, Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. E observando atentamente todos os sinais, o qual o Senhor Jesus anunciou há 2000 anos atrás, está acontecendo hoje no século 21. E a oportunidade que Deus ainda está dando para mim e para você ainda está valendo, mas o dia de amanhã pertence somente a Deus, e Deus ele está dando ainda a oportunidade. Diz a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6, lá está escrito: Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Só há um caminho para o homem, um caminho da salvação, um caminho da libertação, um caminho que você pode alcançar o direito de ir para o céu. Só Jesus Cristo. Mas na palavra de Deus está escrito também que há caminhos para o homem que parece ser perfeito aos seus olhos, mas esse caminho, o final dele é de morte, porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus é a vida. Possa ser que eu fale para você que na tarde desse dia está nos ouvindo. Você está em um caminho que parece ser perfeito aos seus olhos, mas você está enganado, porque neste mundo não há um caminho perfeito igual o caminho que conduz ao céu, que é Jesus Cristo. E a oportunidade que você está tendo, ela está valendo ainda hoje, mas amanhã pode ser tarde demais. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, falamos para você, evangelizamos, pregamos que Jesus está voltando. É necessário renunciar ao pecado, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E diz a Bíblia Sagrada que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, Ele te ama. Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. A oportunidade é hoje, o amanhã poderá ser tarde demais. No Evangelho de João, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1 e 2, lá está escrito: Jesus disse: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado para com o Pai, chamado Jesus Cristo. Jesus hoje, Ele defende você. Jesus hoje perdoa o teu pecado. Mas no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 11, lá está escrito, falando sobre o juízo final. E assim então, lá no Apocalipse 20, 11, Jesus será o juiz. O advogado perdoa hoje, mas no Apocalipse 20, 11, o juiz vai trazer a sentença. A oportunidade é hoje, e Deus está te dando porque Ele te ama e Ele não quer que você se perca, a não ser alcançar a salvação. Entenda você, o dia de amanhã não nos pertence. Aproveita essa oportunidade. Amém.